Olá pessoal, olha aqui de novo para falar de saúde, de muita energia, vitalidade. Veja bem, vamos perguntar hoje à galera por que nós engordamos. Vou falar de um dos motivos pelos quais nós engordamos. Vamos lá, quando a gente come carboidratos, entenda-se, pão, massa, bolo, macarrão, também as verduras têm seus carboidratos. Então, veja bem, quando a gente assimila o carboidrato, o nosso pâncreas gera insulina para conduzir a glicose para as células. Tá? Aí eu pergunto, onde está o erro? Eu sou Valdir Leal, sou terapeuta quântico. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal se já não forem inscritos, ativem o sininho para que possam receber os vídeos em primeira mão, ok? Bom, vamos analisar. Quando há o excesso de glicose por consumirmos indevidamente alimentos inadequados, a insulina não sabe o que fazer com aquela glicose que sobra. Ora, logo ela só faz o certo, deposita o excesso no fígado, é a forma de glicogênio, ou no tecido adiposo, em forma de gordura, na epiderme, ok? Então essas células de gordura que crescem lá no fígado e com a frequência do depósito vão causando a famosa esteatose hepática, ou fígado gordo, comumente conhecido. Tá? Agora, se o fígado está cheio de impurezas, aquelas células que o deixam como fígado gordo, veja bem, o fígado fica impedido de trabalhar com eficiência, na sua plenitude. Logo, vai prejudicar a legitimidade do DNA das células, no processo de metilação do sistema celular. Tá? Como também uma baixa interação com as vitaminas B9 e B12, que são metilcobalamina e metilfolato. Ok? Então, essas vitaminas operam no processo de metilação das células. Então, grandes hemácias serão formadas ou pequenas hemácias. Em suma, hemácias defeituosas. Porque a expressão das nossas vitaminas B9 e B12 não está sendo executada em sua legitimidade. Tá? Geram hemácias defeituosas por falta de integridade genética proveniente do fraco desempenho da metilação celular. O que acontece? Como é que é uma hemácia? Eu desenho aqui uma hemácia no quadro para vocês verem, tem uma ideia apenas. É mais ou menos uma coisa redonda, parecendo um pneu, tá? Cuja periferia segue os preceitos da matemática universal da formação dos seres humanos e das galáxias. É a mesma coisa. Assim como embaixo e em cima, como dizia Hermes Mercúrio Trismegistus. Lei universal da correspondência. Como embaixo e em cima. Como é um átomo, é uma hemácia, são as galáxias, a Terra e a Lua, é o sistema planetário. Então aqui, a hemácia, na camada, na periferia, ela tem 60% a mais de massa do que no seu núcleo, no seu interior. Porque a formação da matemática universal é assim, 1,618, ou seja, 60% a mais da origem. Tem a referência, que é o núcleo, então a sua periferia vai gerar em torno de 60% dessa matéria aqui. Tá? É uma proporção áurea. Isso funciona em todo o universo, no nosso corpo, no nosso sangue, no batimento cardíacos, a pressão arterial, que é 12/8. É mais ou menos 60%. Entre o 12 e o 8, veja só, você pega o 8 e multiplica por 1,6, 60%, dá 12,8 mais ou menos. É um número que a matemática da medicina optou por 8 e 12 por serem números inteiros fáceis de raciocinar. Mas não é exatamente isso, é mais ou menos 8, mais ou menos 12 e 13. É a proporção áurea que está envolvida aí, tá bom? Então a hemácia, para ser integral, ela tem que cumprir essa proporção áurea. Essa relação matemática. Bom, então a ausência dessa hemácia perfeita vai causar
pode causar anemia por baixo teor de hemácias. Tá? As hemácias têm que ser saudáveis para levar oxigênio para o sangue. Porque se não for, vão comprometer a oxigenação celular, provocando inúmeras enfermidades que serão anunciadas por sintomas como desânimo, preguiça, tédio, apatia. Ou seja, ficamos sem energia para viver. Sem energia o corpo não funciona. Porque as hemácias, como já falei em outros vídeos, são os elementos, são aqueles elementos que transportam a hemoglobina carregada de ferro e oxigênio para a combustão celular. Em lá acontecendo a combustão, transforma-se em energia para o nosso corpo, o nosso organismo. Tá bom? Agora entendam. Se eu comprometo a metilação lá no fígado, como já falei anteriormente, muitas hemácias ficarão defeituosas e terão que ser destruídas no baço, que é o nosso banco de sangue. Porque quando ela nasce com defeito, que é a vitamina B9 e B12, as duas, operam, registra quando está com defeito e manda para o conserto, é lá no baço. O baço vai destruir, vai executar a sua função de destruir a hemácia nociva, a hemácia que está defeituosa, e mandar sangue novo para a gente. O baço é o nosso banco de sangue, tá? Para quem não sabe. Banco de sangue. Então, e agora? Se eu utilizo o baço para estar sempre corrigindo minhas hemácias, se meu fígado está com a metilação comprometida, e eu sei, eu tenho consciência de que o meu hormônio tireoidiano, o T3, triiodotironina, ou tiroxina, aliás, tiroxina é o T4, a tireoide, na verdade, faz o T4, o T4 é que vai se transformar em T3 nas células, tá bom? Agora, se eu comprometo a metilação, o nosso banco do sangue vai se ocupar em fazer sangue novo. E o T4 da tireoide geralmente se transforma em T3 no fígado, no intestino, no baço. Esses são os principais meios de transformação do T4 em T3. A transformação do tetraiodotironina, 4 átomos de iodo, para triodotironina, tá? 3 átomos de iodo. O T3 é o triodotironina, que é a forma ativa do hormônio tireoidiano. Tá bom? Então, veja bem, para ele se transformar lá no baço, ou no fígado, ou no intestino, estes órgãos têm que estar em sua plena eficácia. Tem que estar na plenitude do seu funcionamento. Mas se eu estou com o fígado gordo, que não pode trabalhar para converter meu T4 em T3, meu baço está ocupado vendo o sangue, que é mais importante. Então o T3 vai ficar relegado. Então, o comprometimento funcional desses órgãos compromete a conversão em T3 e a consequente deficiência de T3 no nosso organismo. E T3, como mecanismo de defesa orgânica, quando precisamos da situação diastática, porque o T3 ele é um princípio ativo. Mas se eu não preciso do T3 para ter energia, o meu organismo sabe disso. Então o T3 ele segue também uma situação de conveniência estática. A estática é tudo parado, nada se move. Contra a lei do universo, que é a lei da termodinâmica, ela trabalha pelo dinamismo. Ok? O universo não pode parar. Mas se eu estou no UTI, então não preciso de energia. Se eu estou hibernando numa caverna, em pleno inverno, tudo frio lá fora, um leão lá fora, eu não posso sair da caverna como o homem das cavernas. Então eu tenho que pegar o meu T3 e converter em T3 reverso. Porque eu não preciso dele na formativa. Ora, se eu não tomo sol, naturalmente eu estou dizendo ao meu ser, ao meu íntimo, dizendo que eu não preciso de energia. Porque meu organismo trabalha com frequências, ele não conhece o magnésio que entra aqui como uma forma, não conhece a vitamina C, a vitamina D como uma forma, ele reconhece como frequência, vibração, tudo é escuro dentro do nosso organismo, tudo é escuro. Como é que a vitamina D vai se pronunciar? Ela chega lá e vibra numa frequência específica. Quando o organismo capta aquela frequência e identifica, esse aqui é D3, esse é o magnésio, ou esse aqui é o selênio, então eu vou transformar o T4 em T3, um hormônio em outro. Tá? Então, em ambiente normal, se não houver a presença de magnésio, selênio, zinco e o ferro,
no nosso metabolismo, o nosso T4 não se transforma em T3, que ele precisa desses elementos. São elementos que são habilitados para a vitamina D. A D3, quando chega, habilita esse pessoal para transformar o T4 em T3, para nos dar energia para o combate. Agora, se a gente não tem a expressão da vitamina D3, esses 4 elementos também não vão se pronunciar, o T3 vai virar T3 reverso e a gente vai engordar, porque a gente para engordar. Se a gente para, não faz movimento, está comendo besteira o tempo todo, carboidratos finos, então vamos engordar mesmo, não tem para onde correr. O nosso T3 reverso vai ser acionado e vamos inchar. Então, para evitar essas coisas, precisamos do T3 em equilíbrio para o nosso sistema metabólico funcionar perfeitamente. Então, vamos nos alimentar corretamente com alimentos que tenham esses elementos minerais em sua composição, para que eu possa proporcionar o metabolismo ideal. Um dos sinais mais visíveis que estamos em desequilíbrio é a gordura visceral, aquela que fica na barriga, aquela barriga proeminente, que é uma defesa do organismo, que é o resultado do depósito de toxinas e do lixo remanescente de outros alimentos indesejáveis que consumimos de forma errada. Claro, quando consumimos alimentos de forma errada, aquela gordura que ficou em excesso é proveniente da glicose que foi gerada, que não foi queimada na célula. A insulina não foi suficiente para levar aquela glicose para fazer a combustão celular. Porque você sobrecarregou o organismo de tanta glicose. Então, tem excesso de insulina, ela não sabe o que fazer, porque a célula tem um padrão X de recebimento da glicose com a insulina. O que sobrar, repito, vai virar gordura no fígado, vai virar tecido adiposo, vamos engordar. Tá? Então, a gordura visceral, aquela barriga proeminente, é um sinal que o corpo está dando que alguma coisa está errada e deve ser feita alguma coisa para corrigir. É um sinal. Então, eu tenho que estar ligado nos sinais. A falha está na nossa alimentação, no desequilíbrio de nutrientes, na carência ou excesso dos nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos, elementos minerais, vitaminas, etc. Carência ou excesso desse material todo vai provocar a abundância de tecido adiposo, tanto na epiderme como no fígado. E tudo isso acontece porque nós relaxamos e comemos tudo que vemos que os nossos olhos se agradam. Mas não perguntamos ao nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, se aquele alimento é conveniente ou não para manter o nosso equilíbrio com a natureza. A gente pergunta ao intestino, porque o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, tanto que ele gera entre 80% e 90% da serotonina para o nosso sistema nervoso. Então a ciência descobriu, deu um passo muito avançado em descobrindo que o intestino faz parte do nosso sistema nervoso, tá? E influencia ponderadamente, com peso, no nosso sistema nervoso, porque tem a geração de serotonina, aquela que vai gerar a melatonina à noite. Tá? E daí vem o hormônio de crescimento, os músculos crescem à noite. O organismo queima a gordura em excesso à noite, quando estamos descansando, sob o efeito do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema parado. Tá bom? É o sistema do bem. É diferente do simpático, que ele atua com a força. Bom, então, veja bem, você quer saber como se alimentar bem e ter energia de sobra? Mesmo chega aos 68 anos, como eu cheguei, tem energia de 30? Então vamos lá, deixe seu comentário aqui no vídeo e nós entraremos em contato para resolver o seu problema. Obrigado, um forte abraço.